Bom dia, meus amigos. O voiceover desse vídeo vai ser um pouco diferente do convencional, porque agora, quando eu estou gravando esse voiceover, são exatamente 4 horas e 20 minutos do dia 26 de junho de 2022, que curiosamente é o mesmo dia que esse vídeo está sendo postado. Isso quer dizer que eu estou tremendamente atrasado, amigos. Eu adoeci no começo dessa semana, então na segunda, na terça e na quarta-feira eu praticamente não trabalhei, o que deixou o projeto um pouco sem tempo para ser finalizado. Então eu tive que correr bastante na quinta-feira até hoje, o que ainda me deixou com pouquíssimo tempo para fazer a edição do vídeo. Eu só finalizei mesmo a faca hoje depois do almoço. E nesse exato momento, enquanto esse voiceover está sendo gravado e o vídeo está sendo finalizado, a faca ainda nem foi afiada, para me dar um pouco mais de tempo, para dar um pouco mais de chance de finalizar esse vídeo na hora correta, que é até as 7 horas, que é a hora de postar todos os vídeos do canal todo domingo. Então eu só queria explicar isso rapidamente, para que vocês entendam o porquê desse vídeo ter um voiceover um pouco mais corrido, inclusive um pouco mais espaçado. Eu acho que eu não vou ficar falando ininterruptamente como eu geralmente faço. Eu só vou explicar o que tiver que ser explicado, e meus comentários mais idiotas, mais brincalhões que eu costumo fazer em todos os vídeos não vão aparecer nesse vídeo aqui, pelo menos não com tanta frequência. Mas enfim, vamos falar sobre o projeto em si. Enquanto eu dava essa explicação, que não era exatamente a respeito do projeto, eu estava usando meu guia de lima para limpar os ombros, no caso a transição entre o ricaço da faca e a sua espiga, antes de temperar. Eu tinha que fazer isso nesse momento, porque depois de temperar a lima já não vai mais comer o aço com tanta facilidade, ou talvez nem coma mesmo, não corte. Então é imperativo que esse processo de ajuste fino seja feito antes da têmpera da lâmina. Depois disso a lâmina foi para a forja, mas não é ainda para o tratamento térmico. Antes de qualquer coisa eu vou esquentar a lâmina e cunhá-la com a minha logo. Eu não fiz isso logo depois do forjamento, porque já que eu ainda ia usinar bastante a lâmina, era muito provável que eu acabasse tirando a minha logo na lixadeira de cinta. Inclusive, mesmo tomando esse cuidado, acabou acontecendo, eu acabei comendo um pouco da minha logo, mas no fim das contas a faca acabou ficando muito linda de qualquer forma, então mais pra frente no vídeo vocês vão ver isso aí. Mas enfim, rapaziada, depois de fazer a cunhagem da minha logo, eu comecei a fazer o tratamento térmico da lâmina. Eu primeiro fiz 3 ciclos de normalização, eu esquentava a faca até a temperatura crítica e depois deixava ela suspensa no ar, pelo tenaz, até que ela perdesse a incandescência. E depois de fazer isso 3 vezes, eu esquentei a lâmina de novo até a temperatura crítica, mas dessa vez eu resfriei ela muito bruscamente em óleo diesel, no processo chamado têmpera. A têmpera serve para basicamente deixar a lâmina o mais dura possível. O problema de deixar a lâmina tão dura é que ela fica muito propensa a trincar ou a simplesmente estilhaçar em caso de queda, por exemplo. Então, para dar uma aliviada nessa dureza e também dar uma aliviada na tensão que se forma na lâmina, já que a têmpera é um processo muito estressante para o aço, eu vou colocá-la no meu forno a temperatura de 210 graus por 2 horas no processo chamado revenimento. Isso vai garantir que a minha faca não só esteja com a dureza adequada, mas também esteja com a resistência a impacto, por exemplo, adequada também. E com a faca saída do forno, eu vou levar ela para minha lixadeira de cinta com uma lixa já bem gasta para retirar a oxidação superficial dela, chamada carepa. A lixa que eu estou usando é uma grão 50, que como eu já disse, já está bem comida. Eu faço isso porque a carepa é algo bem duro, então gastar uma lixa nova com ela é meio que jogar a lixa no lixo. E essas lixas para lixadeira não são muito baratas. E o problema de usar uma lixa já tão gasta é que ela já não corta com tanta eficiência, o que quer dizer que o seu aço obviamente vai ser cortado, vai ser usinado, mas ele também vai esquentar muito no processo. Considerando que essa faca aqui já está temperada, eu tive que tomar um cuidado redobrado, na realidade triplicado, para não esquentar essa lâmina demais e para não estragar o tratamento térmico que eu já tinha feito nela. E com toda a carepa já retirada, eu vou trocar a lixa por agora uma mais nova e também mais grossa. Essa aí é uma grão 36 cerâmico que está basicamente zerada, o que quer dizer que ela corta com muita violência. Essa lixa me dá um pouco de medo. Como vocês podem ver, eu coloquei o meu aventalzinho aí, porque já houve alguns casos em que a lixa torou e me deu um tapa. E eu definitivamente não quero levar um tapa de uma lixa grão 36 zerada. Mas enfim, rapaziada, essa é a lixa que eu vou usar para dar uma refinada no perfil da lâmina, no formato dela, e também nos bisés. Talvez vocês lembrem do último vídeo que eu fiz essa faca aqui, onde eu forjei ela e fiz a usinagem mais grosseira, que eu deixei ela bem grossa. Eu fiz isso para que no tratamento térmico ela tivesse o mínimo de chance possível de empenar, o que inclusive deu certo, a lâmina ficou quase perfeitamente reta. E o único lado ruim é que agora eu vou ter que afinar a lâmina, no caso continuar a fazer os bisés dela com a lâmina já temperada, que vai gastar um pouco mais de lixa. Mas sinceramente eu acho que vale a pena para não ter que lidar com o estresse de desempenar uma lâmina de aço damasco. Isso aí que eu acabei de mostrar, rapaziada, é um pedacinho de delaminação, um pedacinho não, né? Um ponto de delaminação, por assim dizer. Delaminação nada mais é do que uma pequena porção ou uma grande porção da lâmina onde as camadas do damasco não colaram, ou em algum ponto do processo de forjamento acabaram simplesmente descolando uma da outra. Quando eu identifiquei que a minha faca tinha uma delaminaçãozinha, eu tentei tirar ela na lixadeira de cinta, o que acabou modificando um pouco o perfil da lâmina,
Mas eu não queria que a faca ficasse tão estreita. Eu acho que o meu amigo, no caso quem vai receber essa lâmina, vai ficar mais feliz, no caso mais satisfeito com um formato bonito, com a delaminação, do que ficaria com um formato um pouco menos legal sem a delaminação. Então eu resolvi tirar o máximo possível, mas deixar o que eu não consegui retirar com facilidade. E sinceramente eu acho que foi a decisão correta a se tomar. E depois de não conseguir tirar a delaminação com a lixadeira de cinta, eu troquei a lixa para uma grão 120 e com essa eu tentei tirar o máximo, no caso possível, de riscos mais profundos causados pelas lixas mais grossas. O ideal seria ter uma lixa intermediária entre a 50 e a 120, talvez um 80 da vida, mas eu não tinha, então acabei ainda deixando alguns riscos muito profundos, mesmo lixando a faca com a 120 na lixadeira de cinta, o que atrasou um pouco o meu processo de acabamento manual, mas que mesmo assim deu certo, só deu um pouco mais de trabalho, mas ficou lindo de qualquer forma. Como vocês podem averiguar aí, esse é o lado da faca que não foi finalizado manualmente, e esse é o lado da faca que foi acetinado. Eu acho que aqui ele estava acetinado até só a 220, lixa d'água 220, mas eu lixei toda a faca até a lixa d'água 400. Mas enfim, aí vocês podem ver que a 220 já deixa um acetinado absolutamente lindo. Eu sou muito fã do acabamento acetinado. Mas vamos prosseguir para o acabamento da lâmina. Eu ia lixar essa porção aí do ricaço e a transição do ricaço com a espiga. Pega essa fungada aí. Mas eu percebi que bem na quinazinha ainda não estava o jeito que eu queria. Então eu peguei uma lima, agulha redonda e limpei toda essa transição. E aí sim, depois lixei tudo muito bem lixado, mas só até lixa grão 120. Eu acho que já é mais do que o suficiente para esse tipo de parte da faca, que não aparece tanto. Mas que mesmo sem aparecer tanto, esse acabado de forma tão grosseira, na faca finalizada ainda dá pra ver e contar as camadas, o que é muito massa. E com a faca toda finalizada manualmente, no caso acabada manualmente, eu ainda não vou revelar o damasco, porque eu ainda vou manipular a faca algumas vezes, então eu ia acabar apagando um pouco o padrão, ou talvez até arranhando ela. Então fora das câmeras eu só coloquei uma folha de papel ao redor dela e depois uma fitazinha adesiva para evitar que ela ficasse em contato com a superfície e acabasse arranhando, mas eu ainda não revelei o damasco. E agora eu vou começar a trabalhar no cabo dela. Assim como eu fiz na última faca que eu forjei no canal, que foi a faca de cozinha japonesa forjada de capa de rolamento. Eu vou deixar o link para esse vídeo no card e na descrição. Inclusive eu esqueci de avisar, eu acho, no começo desse vídeo aqui, que eu comecei a fazer essa faca no vídeo passado. Então se você quiser ver como foi que esse projeto começou, no caso o forjamento da faca e etc, eu vou deixar o link para esse vídeo no card e na descrição também. Mas continuando a explicação, assim como eu fiz na última faca que eu fiz do canal, eu vou fazer o cabo dessa aqui usando duas madeiras diferentes. Essa madeira mais escura é maçaranduba e a madeira mais clara acredito que seja jatobá ou angelim, mas de qualquer forma são madeiras muito bonitas e muito resistentes, e que eu também tenho de ruma que eu gosto bastante de trabalhar com elas. Eu esqueci de gravar boa parte do processo, porque meu celular estava sem memória e eu na pressa esqueci de passar os arquivos para o computador, então simplesmente não consegui gravar na realidade o processo de encaixe do cabo. Mas em suma eu faço um furo bem superdimensionado no bloco maior de madeira, e no bloquinho menor, que é o que de fato vai aparecer quando a faca está encaixada, eu fiz alguns furos com a broca ligeiramente mais fina do que a espessura da espiga da minha faca e depois fui limpando ela com a lima, agulha e lixa para madeira. O encaixe no caso do pedacinho de maçaranduba, que é o que vai aparecer, tem que ser muito bem feito para que fique um acabamento bonito na lâmina, mas o furo no bloco maior do cabo não precisa ser bem feito mesmo, pode ser completamente superdimensionado e eu preencho o resto dele com epóxi. Fica bem forte, não dá para notar, todo mundo sai ganhando. E com os furos já feitos em ambos os pedaços de madeira, eu vou colar um no outro sem colar a faca neles. Isso vai me permitir mexer no formato e na realidade vai me permitir finalizar o cabo sem que eu tenha aquela lâmina grande já finalizada para ter que ficar tomando cuidado ao redor da lixadeira. Ou seja, não só o meu trabalho vai fluir mais rápido, mas também é bem mais seguro. Até porque mais de uma vez com a lâmina nesse estágio aqui de acabamento manual e não ainda amolada, eu já me furei só pelo fato da ponta da lâmina já estar bem fininha. Mas enfim, rapaziada, eu desenhei no bloco das madeiras já coladas o formato que queria mais ou menos. E depois comecei a retirar um material mais grosseiro com a lixa grão 36 cerâmica, que eu separei especificamente para madeira para fazer essa retirada mais violenta de material. Depois disso troquei para uma lixa de zircônio grão 60 e comecei a arredondar um pouco as linhas, dar uma refinada no formato do cabo. E para finalizar eu usei uma lixa de grão 120 de óxido de alumínio flexível para realmente limpar muito bem e arredondar todas as linhas mais grosseiras e preparar esse cabo para o lixamento manual, que inclusive é o próximo passo. Eu não vou mostrar muito desse processo, mas foi até bastante tempo de acabamento manual nesse cabo. Eu basicamente lixei ele até que eu não conseguisse mais ver as linhas da usinagem, no caso os riscos mais profundos. E com o cabo já lixado chegou a hora de dar acabamento nele, no caso finalizar ele e também proteger a madeira. E para isso eu vou usar cianocrilato, a famosa Super Bonder. Essa foi a primeira vez que eu testei essa técnica aqui, sinceramente eu fiquei muito satisfeito com o resultado, ficou muito bonito, pessoal.
É uma técnica extremamente simples, eu só passei o cianoquilato, a super bonder, a super cola no caso, na superfície da madeira e com uma sacola plástica ao redor do meu dedo eu espalhei ela. Tomando cuidado para não deixar nenhum local com uma quantidade muito grande de super bonder que pudesse endurecer e ficar com relevo. Depois que a super bonder endureceu, que inclusive é bem rapidinho, eu peguei uma lixa d'água grão 400 e fui lixando toda a superfície do cabo e depois fiz o polimento com a roda de poli, no caso a roda de pano, e a pasta verde. Foi a pasta verde que eu usei. O que deu um resultado lindo, 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 absolutamente lindo, impecável pro cabo da minha faca, que eu nem esperava que ficasse tão bonito. Como eu disse, essa foi a primeira vez que eu usei essa técnica e eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado, então acredito que eu vou continuar usando ela daqui em diante. E com isso o cabo está finalizado, o que nos leva de volta para a lâmina, hora de fazer a revelação do damasco. E para fazer essa revelação eu estou usando o percloreto que eu fiz aqui no canal, o link para isso deixar no card na descrição. É bem difícil de encontrar percloreto aqui na minha região, então eu só podia comprar pela internet e isso me obriga a pagar frete, que também não é muito barato para o Nordeste, eu moro no Nordeste. Então eu fiz minhas pesquisas, aprendi a fazer meu próprio percloreto e ensinei aqui no canal. Se você quiser aprender, já disse, link no card e na descrição também. E falando em percloreto, eu diluí bastante meu percloreto, que como vocês podem ver tá meio opaco, mas isso é porque ele tá sujo, ele tá bem fraquinho, para que eu possa fazer vários ciclos longos de revelação. Eu colocava a faca no percloreto por 15 minutos, depois limpava, no caso lavava ela com bucha e detergente, depois retornava ela pro percloreto e eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes, o que me deu uma nitidez muito legal nas camadas. Depois que a faca saiu do percloreto e eu já estava satisfeito com a profundidade, no caso da revelação, eu poli a faca na minha roda de poli, no caso no meu esmeril com roda de pano e pasta verde. E depois coloquei ela dentro do café solúvel instantâneo, que inclusive já está bem velho. Esse é sim o café que eu fiz, no caso na primeira série de damasco do canal, ou seja, já fazem mais de 2 anos. Mas ele continua funcionando, então tá tudo certo, ele só tá fedendo um pouquinho. Da mesma forma que eu fiz com o percloreto, eu coloquei a faca no café por mais ou menos 20 minutos, umas 6 vezes, no caso 3 ciclos de 20 minutos lavando entre um ciclo e outro. E ao fim de todos esses ciclos eu lavei a faca muito bem, passei um óleozinho nela e passei esse protetor por cima, porque a lâmina estava finalizada. E com o cabo finalizado e a lâmina finalizada, basta colar um no outro para arrematar esse projeto. Então vamos fazer isso agora. Eu fiz alguns riscos sociais na espiga da lâmina usando o disco de corte na esmerilhadeira para que a cola tivesse algo onde agarrar. Eu usei bastante cola epóxi para encher o cabo e limpei o excesso com um algodãozinho sujo com álcool. E depois de mais ou menos uma meia hora da faca colando, foi assim que ela ficou, rapaziada. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é a faca mais linda que eu já fiz na minha vida. Eu tô muito, muito, muito satisfeito com o resultado. O único defeito que eu achei nessa faca aqui, além da laminação, obviamente, foi que na usinagem o meu cunho, a minha logo, acabou saindo um pouquinho. Mas sinceramente eu acho que ficou até bonito. O sol ficou mais ou menos pela metade e ficou parecendo que ele estava nascendo dentro do padrão do damasco, o que foi até meio poético. Deixa aí nos comentários, rapaziada, vocês acham que o sol completo é mais legal do que um sol pela metade? Como se fosse um sol nascendo, um sol se pondo? Quem sabe eu não mudo ligeiramente a logo do canal mantendo a ideia do sol, né? Sei lá. Mas olha aí, rapaziada, como ficou o encaixe entre a lâmina e o cabo. Eu acho que ficou muito bem feito. Não ficou perfeito, mas a cola epóxi acabou cobrindo um pouco os defeitos causados por mim. E no fim das contas a faca ficou muito bem acabada, tô bem feliz com o resultado. Detalhezinho aí para a área da lateral do ricaço e também do dorso da lâmina, que também ficaram tão bem acabadas que dá para contar as camadas, dá para ver a divisória entre uma camada e outra. O que além de ser muito bonito, é uma prova de que essa barra é de fato de damasco e não, por exemplo, de aço carbono marcado a laser, sei lá. Eu sei que tem uma rapaziada fazendo essas coisas aí hoje em dia e eu acho bem bizarro. Mas chega de falação, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que achou e esse foi o vídeo de hoje, meus amigos, valeu!